Então, pessoal, aos poucos a gente vai ganhando conhecimento a respeito do MRUV, como descrever esse movimento, à medida que a gente vai aprendendo sobre as equações que modelam esse movimento. Então a gente viu como que a velocidade muda no tempo. A velocidade te dá para onde ele está indo e com qual rapidez ele está indo. Onde a aceleração pode ser obtida diretamente pela variação da velocidade dividido pelo tempo que demorou para ocorrer aquela variação. Então a aceleração está associada justamente à mudança na velocidade. Se a aceleração for zero, a velocidade não muda. Então, por exemplo, imagina que o A seja zero aqui. Zero vezes qualquer número daria zero, entendeu? E aí você teria que V igual a V0, ou seja, a velocidade nunca muda, sempre vale o mesmo valor que no início, tá bom? Só que aqui, nesse contexto, A vale um número que é diferente de zero, que a gente está no contexto do MRUV, beleza? Então, a gente já sabe para onde ele está indo e com qual rapidez, e agora a gente também sabe onde ele vai estar para qualquer instante de tempo t, que é obtido justamente pela função horária da posição. Então ele te dá qual é a posição S ocupada pelo móvel para qualquer que seja o t. E quais são os ingredientes básicos que você precisa ter, as informações que tu precisa ter para montar essa função horária? Você precisaria de saber qual que é a condição inicial dele, ou seja, por onde ele começou, em qual posição, com que velocidade ele começou e com qual aceleração aquele objeto está se movimentando. Então essas são as três informações principais ali, tá? Para você montar a sua função horária. Bora então fazer uns exemplos, agora que a gente já tem essas equações, e essas equações, cada uma delas conta é um ponto de vista daquele movimento, é um aspecto diferente do movimento. Então, com elas você consegue fazer uma descrição geral, mais completa desse movimento, tá bom? Então vamos fazer o A10 para você ver uma aplicação direta dessa fórmula da função horária da posição aqui, tá? Ele já te deu a função horária da posição, ele disse um móvel que se movimenta em movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante, ele obedece a essa função horária aqui, ó, 18 menos 9t mais t ao quadrado. 18 menos 9t mais t ao quadrado. E aí ele pergunta, qual é o espaço inicial, é a velocidade inicial e a aceleração do movimento. Nota, espaço, nesse contexto desse livro, é a mesma coisa que a posição, tá? Então esse S também está associado à palavra space, tá bom? Espaço e posição são sinônimos. Então se ele perguntou o espaço inicial, ele quer saber a posição inicial, tá? Maravilha. Então, nota o seguinte, para eu saber a posição, a velocidade inicial e a aceleração, é só você comparar essa função que ele já te deu com a função genérica, que é a fórmula completa, a fórmula geral, entendeu? Para qualquer que seja o A, o V0 e o S0. Então você vai comparar essa equação de baixo, essa função de baixo, com a função de cima. Então você nota, o termo que aparece sozinho, sem ter t multiplicando, sem nenhum termo de tempo multiplicando, é justamente o S0. E em cima, qual que é o termo que não tem nenhum t multiplicando? É justamente o 18. Então, por comparação, você vai concluir que o S0 vale 18 metros. Tá bom? Porque isso tudo está em unidades do sistema internacional. Então, a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos, tá bom? Velocidade em metros por segundo e aceleração metros por segundo ao quadrado. Agora, por comparação, você vai comparar esse termo aqui, ó, que aparece multiplicando t elevado a 1, o termo de ordem 1, com esse termo aqui, ó. Então, o coeficiente que aparece multiplicando t aqui é justamente o menos 9. Esse menos 9 tem que ser igual ao V0, ó. Então, o V0 tem que ser igual a menos 9 metros por segundo. Nota, o sinal de menos é importante, tá? Se você não considerar o sinal de menos, está errado. E agora, olha só, vamos comparar
o termo quadrático, o coeficiente do termo quadrático. A gente sabe que o termo que aparece multiplicando o tempo ao quadrado é justamente a aceleração dividida por 2, tá bom? Então vai ser a metade da aceleração. Nota, qual que é o termo que aparece multiplicando o t ao quadrado aqui? Quantos t ao quadrado aparece aqui? Aparece um t ao quadrado só, tá bom? Então o termo que aparece, o coeficiente do t ao quadrado, do termo quadrático, é justamente 1. E esse coeficiente é justamente a metade da aceleração. Então, para descobrir a aceleração, você tem que multiplicar esse termo por 2, porque ele é a metade da aceleração. Então, para obter a aceleração, você vai ter que multiplicar aquele coeficiente por 2. Então, na verdade, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, e não 1, tá bom? Nota, você também pode fazer a comparação direta e equacionar isso. Você sabe que o A dividido por 2, que é aquele coeficiente, tem que ser igual a esse coeficiente aqui, que vale 1, tá bom? Por comparação. Mas você não está interessado em A sobre 2, você está interessado no A. Então, esse 2 que está dividindo o A, você pode passar para o outro lado multiplicando, que vai sempre com a operação inversa. Então vai ficar 2 vezes 1, que vai justamente dar o 2 metros por segundo ao quadrado. Então o item A, condensando os resultados, S0 igual a 18 metros, V0 igual a menos 9 metros por segundo, e A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vencemos o item A, vamos para o item B. Qual é a função da velocidade do movimento? Função da velocidade do movimento é a função da velocidade em função do tempo. Quais são os ingredientes básicos que tu precisa para montar ela? Velocidade inicial e a aceleração. Você tem os dois? Tenho sim, senhor. V0 vale menos 9, a aceleração vale 2. E aí é só substituir. No lugar do V0 você vai colocar menos 9 e no lugar do A você vai colocar 2. E vai repetir o t, que vai... Então você vai obter a fórmula da velocidade no tempo, a função v em função do tempo, tá? Então está respondido o item B. Agora vamos para o item C. Qual instante que o móvel muda de sentido? Gente, mudança de sentido, antes ele tem que parar para mudar de sentido, lembra? Então a velocidade tem que ser 0. Então é só eu pegar essa função da velocidade e fazer v igual a 0 nela. E agora eu tenho que obter qual que é o t que satisfaz essa igualdade aqui, ó. Então eu tenho que isolar o t. Como eu faço isso? Esse menos 9 passa para o outro lado, positivo. 2t. Mas eu não estou interessado em quanto que vale o dobro do t. Eu quero o t. Então esse 2 que está multiplicando, eu tenho que passar para o outro lado também, porque ele está atrapalhando aqui. Então se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então vai ficar 9 dividido por 2 igual a t. Quanto que dá 9 dividido por 2? É 4,5. 4,5 segundo. Então t igual a 4,5 segundos. O móvel passa pela origem da trajetória. Para saber se passa pela origem, e ele fala o seguinte: caso passe, em qual instante que ele passa pela origem? Para saber se passa pela origem, você tem que saber se vai ter um t positivo, de modo que essa função aqui, ó, essa é a função horária da posição. Para ele passar pela origem, significa que na origem, quanto que vale a posição? 0. Que a origem é justamente o 0, tá bom? A origem no seu sistema de coordenadas é o 0, é o S igual a 0, tá bom? Então, para ele passar pela origem, ele tem que ocupar essa posição. Então eu pego essa função horária e substituo S igual a 0 aqui. Aqui que vem o problema, porque agora você tem que usar a fórmula de Bhaskara para determinar qual que é o t correspondente que satisfaz essa equação de segundo grau, tá bom? Gente, olha só, não entre em desespero. Eu já vi que alguns de vocês tiveram muita dificuldade com essa parte de fórmula de Bhaskara, mas se você conseguir entregar, por exemplo, numa prova, um A, um B e um C, assim, essas questões e tá correto, você já vai conseguir um bom desempenho, tá bom?
Mas é importante também que vocês corram atrás de aprender como que resolve equações de segundo grau, porque é extremamente importante em alguns contextos, tá bom? E, enfim, vai aparecer ao longo da tua vida, tu vai fazer ensino médio, enfim, vai aparecer mais de uma vez, provavelmente, tá bom? Então, olha só, para resolver isso daqui é uma função de segundo grau. Toda função de equação de segundo grau é dessa forma aqui, ó. Então você quer descobrir qual que é o x, onde A, B e C são constantes, tá bom? Igual, o C aqui vale 18, que é o termo que não tem o t multiplicando. O B aqui vale menos 9. O A é justamente o 1, tá vendo? Que está aparecendo aqui, o coeficiente. Então, para resolver essa equação, menos 9, né? Você vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. Para um caso geral aqui, a fórmula de Bhaskara, o x que satisfaz essa equação, você vai ter duas raízes. Você vai ter duas soluções, né? A positiva e a negativa. Não necessariamente soluções positivas ou negativas. É o sinal que aparece aqui, ó, somando ou subtraindo a raiz do delta, que é o discriminante. Onde esse delta pode ser obtido a partir desses coeficientes assim, ó. Então eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara para essa equação aqui. Então, no caso aqui, vamos identificar esses coeficientes. O A aqui é justamente o 1, que é o termo que aparece multiplicando o termo quadrático aqui, ó. É o 1. O B é menos 9, que é justamente o termo que aparece multiplicando o termo de primeiro grau, né, de grau 1, que é o B, que é o menos 9. E o C é o termo sozinho, que não tem nenhuma variável multiplicando, é esse número sozinho aqui, que é o 18. Então eu vou substituir esse A, B e o C nessas fórmulas aqui. Então primeiro eu vou calcular o delta, que é o discriminante, que é B ao quadrado, vai ficar menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 18. Beleza? Aí tu vai ter que fazer essa fórmula, vai ter que fazer essa conta. Vai dar 81 menos 4 vezes 18 vai dar 72, né? Isso vai dar 9. Esse é o valor do discriminante. E aí eu vou calcular as duas raízes, o t mais e o t menos. Aqui ao invés de x é t, né? Vai ficar menos b, menos 9, mais raiz de 9 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vai ficar 9, menos com menos dá mais, né? 9 mais 3, que é a raiz de 9, dividido por 2. 9 mais 3, 12 sobre 2, 6 segundos. Então essa é uma das soluções. Então ele passa pela origem no instante 6 segundos. Mas pode ser que não seja a única solução. Você tem a solução menos, que é justamente você pegar menos b, menos raiz de delta, dividir por 2a. Então menos b, menos 9, menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vai ficar menos com menos 9, mais 9, menos 3, dividido por 2. 9 menos 3 é 6, dividido por 2 vai dar 3 segundos. Então ele tem duas soluções. Ele passa pela origem, ele não só passa pela origem, como passa por ela duas vezes. Primeiro no instante t igual a 3 segundos, e depois no instante t igual a 6 segundos. Então o que está acontecendo aqui na prática? Vamos analisar esse movimento. Ele começou lá com S0 igual a 18 e com uma velocidade inicial menos 9 metros por segundo. Então ele está indo na direção contrária ao teu eixo. Então ele está indo. Aí ele passou pela origem aqui, ó, um instante de tempo t igual a 3 segundos. E aí ele continuou.
Até que chegou um momento que ele parou. Qual que é o momento que ele parou? A gente fez essa conta. Foi em 4,5, né? Então, em t igual a 4,5, ele parou. Aqui, velocidade igual a 0 para t igual a 4,5. E a partir desse momento, ele começou a ir no sentido contrário, porque ele para inverter de sentido. Então, ele vai indo no sentido contrário, até que ele passa pela origem de novo, em t igual a 6 segundos. E aí, depois ele continua indo para trás, entendeu? Então, por isso que ele passa pela origem duas vezes. Porque ele passa na ida e depois passa na volta. E com isso a gente conclui essa questão. Eu trouxe aqui a interpretação dela, mas na prova, se você fizer o item A, B e C, já vai estar em grande medida, já vai conseguir um conceito bom. Valeu? Abraço, até a próxima.